Alguns anos atrás, quando eu ouvia falar de sistemas críticos, me vinha na cabeça sistemas de streaming de vídeo como a Twitch, sistemas de transportes como o sistema de bordo de um avião, ou até mesmo um sistema de foguetes. Mas aí, eu trabalhei por 2 anos em uma API usada por bancos gigantescos do Reino Unido e da Europa. E essa experiência mudou para sempre a minha forma de ver software. Essa API tinha uma responsabilidade principal de fazer transferência bancária ou transferência monetária entre duas entidades financeiras, por exemplo, 2 bancos. A ideia era, ao invés dos bancos terem que implementar os protocolos ou os esquemas de como fazer uma transferência Pix, TED, DOC, BEX e vários esquemas e protocolos que existem pelo mundo, essa API era responsável por entender esses protocolos e implementá-los e servir essas operações numa API REST super incrível e bem documentada. O sistema funcionava mais ou menos assim. A request chegava nessa API, que era uma API HTTP normal, e a partir dessa request, a API gerava uma mensagem numa fila, e daí para frente vários microserviços eram responsáveis por pegar a mensagem, fazer uma operação em cima, por exemplo, uma validação, e postar o resultado numa outra fila, até que essa mensagem fosse trafegada de serviço em serviço, até que ela fosse transformada numa mensagem TCP. E por que isso? Eu vou focar aqui mais no cenário do Reino Unido, porque essa API em geral funcionava em vários países diferentes e até mesmo protocolos diferentes. Então eu vou focar num cenário específico, e nesse cenário específico, toda transferência de dinheiro, que eu vou chamar às vezes de pagamento, todo pagamento entre duas entidades fiscais precisava passar por um sistema que eu vou chamar de um sistema de um banco central lá do país X, do Reino Unido. E esse sistema funcionava, né? Ele tinha uma série de regras, como se fosse um protocolo mesmo de regras que todos os clientes precisavam seguir. Isso incluía usar o protocolo TCP como comunicação ali, de troca de mensagens, e além disso, o formato dessas mensagens seguia ali um formato, né, tinha que ser transferido de uma forma binária e seguia um certo padrãozinho para dizer qual que era a operação que estava sendo feita. Poderia ser, né, tanto uma transferência em si, mas poderia ser, por exemplo, um reembolso e coisas do tipo. Um ponto muito importante dessa comunicação TCP entre um dos serviços da empresa que eu trabalhava e o serviço do Banco Central é que essa comunicação TCP, essa conexão, era uma conexão permanente. Basicamente, a gente não abria a conexão e fechava ela em cada operação. A conexão estava sempre aberta e à medida que os pagamentos iam chegando, a gente usava essa conexão aberta para transferir os dados. Isso era muito importante porque um dos protocolos em si era como se fosse o Pix, um tipo de pagamento instantâneo que tinha que ser resolvido ali em menos de X segundos, tinha que ser super rápido. Se a gente precisava dessa conexão permanente, a gente tinha ali um ponto sensível nessa arquitetura. Se essa conexão fosse instável ou se ela caísse, a gente ia ter um cenário onde os pagamentos, talvez de todos os pagamentos de um banco não iam funcionar. Então, para evitar isso, a gente tomou algumas estratégias, né? Algumas estratégias são importantes. Primeiro, que a gente não tem só um serviço, uma instância, um pod, um container rodando desse serviço cliente, né, que manda as mensagens TCP para o Banco Central. A gente replica isso em pelo menos 2, porque aí agora eu tenho 2 conexões TCP, pelo menos 2, né, eu posso escalar isso, né, e se uma delas cair, eu ainda tenho ali um fallback para tentar suportar, né, e não zerar o número de pagamentos. Outra questão bem importante e até bem diferente dos cenários que eu já trabalhei antes é a questão do single tenant. Geralmente a gente cria sistemas multi-tenant, que basicamente quer dizer que um sistema, uma instância, vai servir vários clientes ao mesmo tempo. Nesse cenário aqui, a gente optou por ser single tenant. Então, um container que está rodando só serve os pagamentos de um banco em específico. Porque aí, se eu tenho cada container ou cada pod que seja servindo um cliente específico, eu reduzo a chance de o pagamento de um banco super grande afetar os pagamentos do banco super pequeno, por exemplo. Então eu tenho conexões específicas para cada cliente e eu tenho pods, né, serviços rodando, instâncias rodando para cada cliente também.
Sempre que a gente desenvolve software, a gente tem que pensar nos casos de erro, não é? Inclusive, casos onde a própria aplicação vai cair, vai ter que se restartar. Principalmente quando a gente roda esses sistemas em cima do Kubernetes, é uma boa premissa. É, na minha opinião, uma boa estratégia supor e assumir que a aplicação pode restartar. E pelo menos entender o que acontece se essa aplicação restartar no meio, assim, de um processo. Então, nesse cenário em específico, que é um cenário super sensível de pagamentos, era ainda mais importante implementar uma estratégia de graceful shutdown. Basicamente, o sistema tinha que entender como ou tentar se desligar de uma forma graciosa. Ele tem que tentar terminar todas as tarefas que estão pendentes antes do pod ou do container ir abaixo. Então, se ele já pegou mensagens numa fila, seria muito bom que ele esperasse essas mensagens se transformar para TCP, serem enviadas para o serviço do Banco Central, e aí depois que tudo isso acabar, aí sim ele pode morrer. Obviamente a gente faz isso com alguns eventos do sistema operacional e é uma tentativa, né? Não é uma garantia, mas é uma tentativa de tentar se desligar ou o sistema morrer de uma forma menos catastrófica. As coisas que eu estou trazendo aqui nesse vídeo são coisas que me fizeram abrir os olhos para o desenvolvimento de software, de como ele pode ser muito diferente de caso para caso. Por exemplo, eu já trabalhei em sistemas e empresas onde o produto era servido para o usuário final. Por exemplo, uma loja online que você vai lá, compra e a própria empresa entrega o produto para esse cliente. Aqui não. Nesse cenário que eu estou desenhando aqui, a gente tem uma API que serve, que entrega uma funcionalidade para um banco ou instituições financeiras, e essas instituições financeiras têm clientes finais. Então, apesar de eu não ter uma relação direta com o cliente final, eu posso impactar a vida dessas pessoas da mesma forma, de uma forma até mais catastrófica. Imagina se todos os pagamentos do Banco Santander pararem por meia hora, 10 minutos, que seja. A gente sabe que a gente pode impactar a vida das pessoas de uma forma muito bizarra. Quem já não teve numa situação difícil de precisar pagar algo e não funcionar? E você ficar rendido ali porque você não anda mais com dinheiro ou coisas do tipo. Então, é um ambiente muito crítico. Crítico de uma forma que eu nem imaginava antes. E por causa dessa questão crítica, que várias coisas até culturais iam contra coisas que eu acreditava antes. Eu acreditava que fazer deploy, ainda acredito em certas partes, que a gente deve fazer deploys o mais rápido possível, fazer mudanças pequenas e levar isso para a produção o mais rápido possível. Então eu vim de uma cultura onde o deploy a gente deveria fazer ele várias vezes por dia, a cada momento, porque isso reduz o risco de impacto no software. Só que se a gente está falando aqui de um serviço crítico, que tem essa conexão TCP constante, que você não pode sair deployando toda hora, porque isso vai restartar o serviço. E isso vai impactar o fluxo de pagamentos. Então era um outro cenário, a gente não podia fazer deploys todos os dias para esse serviço ou ao bel prazer, assim. Tinha momentos específicos para fazer esses deploys, às vezes a gente até tinha que comunicar aos clientes de que era esperado ali uma certa instabilidade ou ter que acordar uma janela de manutenção. Era uma questão bem diferente. E até mesmo porque esse pod, outra coisa interessante, como eu não posso restartar esse serviço, esse pod, esse container, como que eu faço então para atualizar alguma configuração desse sistema sem que eu restarte ele? Porque geralmente a gente faz isso com variáveis de ambiente. Só que a variável de ambiente, para você pegar um valor novo da variável, você precisa, geralmente, ligar o sistema de novo, porque aí ele vai pegar essa variável do ambiente com o valor novo. Como a gente não podia fazer isso constantemente, a gente optou uma outra estratégia de, para algumas coisas, ter um arquivo de configuração. Esse arquivo de configuração era carregado assim que o sistema subia, e à medida que o tempo ia passando ali da execução do programa, que nunca desligava, ele ficava olhando para possíveis mudanças nesse arquivo, e se ele percebesse alguma mudança no arquivo, ele pegava, lia o arquivo de novo
e atualizava ali, levava essas informações para a memória, então essa configuração era atualizada sem que a gente precisasse restartar o pod, que é uma coisa que eu nunca tinha vivido antes, eu nunca passei por esse problema antes. Várias dessas características diferentes que eu estou dizendo aqui, eu levei para os desafios da devgym.com.br. Por exemplo, lá a gente tem um desafio clone do Kafka, que você precisa implementar um sisteminha de mensageria ou de streaming como o Kafka. Nesse sistema você vai usar o protocolo TCP e você também vai ter que pensar nessa questão de fazer um graceful shutdown. Se esse sistema está rodando e ele vai consumir mensagens, você precisa esperar que as mensagens sejam consumidas antes de desligar abruptamente. Então você vai ter que implementar isso lá no desafio, que tem solução em vídeo e em código. Além disso, tem um outro desafio, que é um desafio da API Gateway. Eu também brinquei com essa questão de, e se você tivesse uma API que fica na frente de outras APIs, só que você não pode desligar essa API, né? Senão você acaba impactando as requisições em si. Como que você faz para você atualizar as configurações dessa API? Então é todo esse rolê de ler arquivos em tempo de execução e tentar levar ele para a memória. Se você se interessar por um desses desafios, corre lá na plataforma que eu vou deixar aqui na descrição. Então eu quis trazer esse cenário crítico aqui para o canal para mostrar como isso afeta até a forma de desenvolver software e de entregar software. Não dá para assumir que a gente vai ser super agile ou entregar rápido software, mudanças a todo momento, sendo que esses cenários são super específicos e a gente não pode correr o risco de impactar tanto o nosso cliente como o cliente final, o cliente do cliente. Então realmente depende, aquele clichê que a gente ouve por aí. Mas eu quero que você deixe aqui nos comentários se você gostou desse vídeo e comenta com a palavra mais, que eu posso trazer outras situações que eu tenho vivido, outros ambientes, outras arquiteturas que eu vivi na minha carreira. Eu sou o Filho da Nuvem e a gente se vê nesses próximos vídeos. Tchau!